Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 21 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer dois engenheiros especialistas em transporte. O engenheiro Eduardo Lustosa, que é especialista em hidrovias e diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, e o professor universitário, professor de engenharia, mestre em engenharia civil, Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Estado condenado por bullying. Na Folha de São Paulo, greve de ônibus trava São Paulo e Haddad fala em guerrilha. No Estadão, greve surpresa para ônibus e leva caos ao transporte. No Santa Portal, ministro do Supremo Tribunal Federal revê decisão e mantém prisão de investigados. No site do BocNews, morros ganham um bom prato sustentável. No G1 Santos e região, novo vídeo mostra tiroteio entre PMs e criminosos em Praia Grande. E no portal da UOL, rodoviários mantêm ônibus nas garagens e bloqueiam terminal em São Paulo. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e acontece amanhã, durante o dia todo, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, o segundo seminário Hidrovia Já, que vai reunir especialistas, técnicos e engenheiros para debater esse tema fundamental para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, que tem todas as condições natural para ter um eficiente sistema hidroviário. Mas, infelizmente, isso não acontece. Entra ano, entra governo, sai governo e qualquer avanço nesse sentido do sistema hidroviário não acontece na nossa região. E por que isso ocorre? O que é que estaria faltando? Recursos? Vontade política? Ou, por acaso, a interferência de poderosos interesses econômicos no sentido de que o sistema hidroviário não avance na Baixada Santista? As respostas a todas essas questões, entre outras também relevantes, vocês vão acompanhar daqui a pouco, na entrevista com os nossos especialistas. Mas antes, nós vamos pedir que a Paula Paparelli informe a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 15 e 28 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes segue com a pista sul da Anchieta fechada para obras. Em razão disso, está em vigor a operação 5x3. Apenas a pista norte da Imigrantes segue sentido São Paulo, com pontos de lentidão por excesso de veículos. As pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta seguem para o litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o tempo de espera é de até 25 minutos. Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h08 e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para debater a questão da hidrovia na região metropolitana da Baixada Santista. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, Portuguesa e Diadema, no estádio Urico Mursa, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. E no dia 1º de junho você acompanha Jabaquara e Portuguesa, a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Vita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Plano de Assistência Familiar, Ozan, em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 21 de maio. E hoje recebendo com muito prazer dois engenheiros especialistas em transporte. Eduardo Lustosa e Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo. E nós vamos debater a questão da hidrovia. Mas antes disso, nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. A Prefeitura de Cubatão começou a instalar câmeras de monitoramento por toda a cidade. Até o fim deste ano, mais de 400 estarão em funcionamento. Acompanhe na reportagem de Beatriz Lopes. São 32 olhos eletrônicos observando e ajudando na segurança. Foi escolhido entre uns próprios que é uma área bastante vulnerável, qual a pessoa chega aqui pela dor ou acompanhada de alguém, ficando bem acessível a pequenos furtos, a ação de vandalismo. E a imagem nesse momento é de fundamental importância. Alas de emergência, leitos e consultórios não são gravados para preservar os pacientes. Na recepção do PS, a movimentação agora é toda acompanhada. No estacionamento e nos corredores também. O sistema armazena imagens por até 60 dias consecutivos. A expectativa é que em toda a cidade sejam colocados mais de 400 equipamentos. Além do pronto-socorro municipal, vão ser instaladas câmeras no Parque Anilinas, no Parque Ecológico Cotia-Pará e no Centro Educacional Unificado até o final do semestre. Já o monitoramento das vias da cidade deve ser concluído até o final do ano. Muito bem, aí está a reportagem e investimentos em segurança são sempre bem-vindos, sobretudo em períodos como esse, de tamanha violência, de violência incontrolada por todo o país, verdadeiras cenas de barbárie, como temos assistido. E nesse sentido, investimentos nessa área são sempre bem-vindos, como é o caso agora da Prefeitura Municipal de Cubatão, adquirindo câmeras de monitoramento. Mas o tema hoje, evidentemente, é hidrovia. Engenheiro Eduardo Lustosa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. E nesse sentido, a Associação dos Engenheiros vai promover um seminário, o segundo seminário Hidrovia Já, no dia de amanhã, o dia inteiro de debates, palestras, enfim, estão todos convidados para este grande evento que vai contar com diversos especialistas, técnicos, engenheiros, debatendo essa questão fundamental e que invariavelmente acaba sendo colocada de lado na nossa região metropolitana, engenheiro Eduardo, que evidentemente tem todas as condições para ter um transporte eficiente do ponto de vista hidroviário. Por que isso não acontece? Bom dia, obrigado pela presença. Na realidade, a mobilidade e as facilidades para se tornar um transportador rodoviário, ela é muito estimulada, né? É muito mais fácil você comprar um caminhão do que comprar um navio, do que comprar um avião, do que comprar um trem. Sim. Então, em qualquer circunstância, eu quero ser um transportador, é mais fácil você ser caminhoneiro, ser transportador rodoviário, tem financiamentos fáceis, e no dia seguinte você está com conhecimento rodoviário de transporte, então ele... E a própria cultura no país, né? Na fala ajuda. Cultural, né, diz que ele tem uma mobilidade, uma facilidade muito grande.
E então, mais agregado ao poder da própria indústria automobilística, né, que tem facilidade em incentivar, a própria indústria do petróleo vê esse modal como um grande cliente, Claro. né, a indústria de pneus, as montadoras de modo geral, então ela é muito estimulada. E do outro lado, na própria hidrovia, ele é um incentivo muito modesto. Né? O próprio governo federal dá um subsídio para o diesel do caminhão e não tem um subsídio para o diesel marítimo, para o bunker dos navios. Né? A própria cabotagem reclama há décadas, né, de que ela não é competitiva porque esse custo variável, né, do combustível traz um dano irreparável. Então, e para nós aqui ainda, nós temos no Porto de Santos uma mutilação bastante importante, que é a própria Serra do Mar, é uma mutilação geográfica. Sim. Como que nós vamos resolver? Não dá para eliminar essa... Claro. Né? Então, aquilo que, de um modo geral, você estimula de desenvolvimento industrial, né? O mundo cresce hoje num conceito de CIP, Complexo Porto Indústria, Complexo Industrial Portuário, que nós temos ele muito bem desenhado em Suape, que eu também trabalhei lá. Né? Então, as indústrias estão o mais próximo possível dos portos para reduzir custo logístico. Né? E nós temos essa deformação e até inversão na matriz de transporte. Se nós olharmos comparado com os outros países, é difícil acreditar que nós temos 60% de todo o PIB transportado em cima de caminhões. A consequência disso é um desastre, né? As empresas ficam recessivas, elas não crescem na velocidade que poderiam crescer, não exportam na velocidade que poderiam exportar, não produzem na velocidade que poderiam... E você deixa o país freado, cresce freado. Então, e num comparativo macro, né? Nesse comparativo macro, nós temos um número que os Estados Unidos têm no PIB nacional, o custo logístico está em 12%, 13%, o nosso está em 17%, 18%. Isso mesmo. Ou seja, estamos gastando muito dinheiro para produzir, porque tudo depende de transporte. E ainda em contrapartida, né, nós temos um modal rodoviário altamente penalizado com os pedágios. Então fica toda a cadeia produtiva, ela é penalizada em cima disso. E acaba exatamente recaindo sobre o contribuinte, sobre o cidadão. E, no entanto, nós temos todo esse potencial hídrico que acaba não sendo explorado, engenheiro Áureo, e sobretudo aqui na nossa região metropolitana. Então, o que estaria faltando? Recursos, vontade política, há outros interesses que, enfim, de qualquer forma interferem e dificultam que nós tenhamos um sistema hidroviário, um modal hidroviário eficiente, mais barato. Bom dia, obrigado pela presença. Na realidade é um somatório de todas essas questões, Eduardo falou bem, existe todo um ambiente propício ao transporte rodoviário e precisaríamos criar também estabelecer esses incentivos para que as pessoas se mobilizassem, em termos do transporte hidroviário. No caso dos passageiros, nós temos aqui essas travessias entre Santos e Vicente Carvalho, temos algumas travessias ali na Ponta da Praia, entre Santos e Guarujá, temos as catraias, já até tradicionais aí na nossa cidade. Mas ninguém fala, por exemplo, em Bertioga de barco, ninguém fala em a região continental de São Vicente de barco, Cubatão. Então, em relação aos passageiros, teria uma série de possibilidades que devem ser exploradas. Nós temos aqui uma hidrografia de planície, né? São rios, que realmente precisam de atividades de dragagem, de sinalização, para que possam ser preparados aí para esse transporte de pessoas e de cargas, tá certo? Porque vão cargas, para Cubatão só de caminhão praticamente, por que não vão de barcaças até o parque industrial?
Então tem uma série de possibilidades que realmente precisariam ser incentivadas para que elas ocorressem. Agora, por que isso não acontece? Essa é a questão que a gente... Vocês vão debater bastante. É uma coisa que vamos ter, um dos temas mas no mínimo, engenheiro Eduardo, é estranho. É estranho. Por que não se faz isso? É uma coisa tão óbvia, tão elementar, que, de repente, as pessoas começam... Bom, será que o custo é altíssimo? Não me parece. Nós temos barreiras naturais, né? O Frederico Bussinger, que foi presidente aqui foi superintendente do Porto. Diretor da Codesp. Diretor da Codesp, e ele volta novamente, e esse é o tema dele, né? Tão virtuosa, por que não decola? É o tema da palestra dele. Sim. Né? Então, no evento anterior, ele alertou, se não tomássemos alguns passos importantes dentro desse sistema, não iria acontecer nada. Sim. Né? E aí, nessa reflexão, até recentemente, vendo lá o Augusto Cury, que é o autor mais lido da última década, da Segunda Folha, né? Os pensamentos, a teoria dos pensamentos múltiplos, nós temos que continuar insistindo em manter o tema aberto, né? Na pauta da discussão. Na pauta da discussão, nós vamos cumprir essa obrigação estatutária, né, de colaborar com a sociedade na parte técnica. Nós estamos trazendo para o evento a engenharia naval, a engenharia mecânica. Na minha apresentação, eu tenho 3, 4 filmes de uma embarcação que ela praticamente flutua em cima de flyers, né, com hidrofólios, e que tem uma engenharia mecânica fantástica. Quando passa uma lancha, ela vai abrindo aquele bigode, esta embarcação, essa tecnologia, ela faz com que as ondas desses flyers, elas se fecham, se chocam e ela neutraliza. Sim. Ou seja, nós podemos utilizar as nossas hidrovias sem aquele medo da erosão nas margens, sem aquele transtorno das marolas e ficar controlando velocidade das embarcações. Nós temos tecnologias para isso. Nós temos nesse eixo para Cubatão, nós temos lá o trecho da Carboclora, que ele foi licenciado. O licenciamento ambiental, ele é um peso que de modo geral, a iniciativa privada ela não quer bancar isso. Sim. O poder público, o estadual e federal, tem que dizer aqui nós queremos desenvolver uma hidrovia. Eu tenho uma comparação fantástica na minha apresentação, eu repeti isso agora recentemente em São Paulo, na BM, nós fomos representar lá num seminário de cabotagem, e até na Associação de Engenheiros de São Vicente, eu levei um exemplo que o próprio Frederico Bussinger, ele trouxe no evento passado um desenho de uma hidrovia na Europa, onde as empresas estão sendo estimuladas para sair da beira da rodovia, de serem essencialmente rodoviárias, para elas serem bimodais. Sim. Em alguns casos trimodais. Né? Com uma premissa. Né? Então tem um incentivo para ela mudar para lá e tem a premissa do incentivo. Os funcionários têm que chegar para trabalhar de barco, a matéria-prima tem que chegar de barco e o produto acabado tem que chegar de barco. E ele sabe que a montante, ele tem grandes clientes e a jusante, ele tem grandes clientes. E o eixo temático disso, estratégico, ele diz, se nós não reduzirmos a participação da matriz de transporte europeia de 43 para 28, 29 e 30, em 10 anos nós não seremos competitivos. Nós vamos demitir. Sim. Olha que fantástico. Esse é o papel do poder público. Agora, onde nós tivemos essa participação no Brasil, essa visão estratégica de preservar, fazer com que as nossas empresas se estabeleçam, sejam competitivas, que exportem, né, que tenham bons resultados, que reinvistam em tecnologia? Aonde nós temos isso? Na realidade, nós temos isso no seminário, mas eles não acontecem. Não acontece. E aí tem propostas existem eu volto no Augusto Cury. Ele diz que 90 e poucos % dos eventos não acontecem nada. Nós fazemos seminários, workshops, nós fazemos fórum e não acontece nada. Nós viramos e vamos embora.
Fica semente? Fica semente. Nós temos sementes medievais que não germinaram até hoje, por falta do próprio poder público. E aí, aonde nós estamos assentados, que é na matriz de transporte, nós temos no maior porto da América Latina, nós temos o maior pedágio da América Latina. Nós penalizamos 33% da linha de comércio, 33% da linha de comércio nós estamos penalizando no Brasil, uma Interlândia de 78 milhões de brasileiros, nós penalizamos com o maior pedágio do Brasil. Não satisfeito, colocamos um pedágio rodoviário na boca da margem esquerda, no maior movimento de caminhões do Brasil, nós pedagiamos lá também. Aqui, se entrar, tem que pagar pedágio. E do outro lado, para o litoral sul, não vamos deixar escapar ninguém, vamos pôr lá um pedágio, para o litoral sul, pedagiamos a Padre Manuel da Nóbrega. E o resultado não é só financeiro. O resultado não é só financeiro, você não deixa o porto crescer, porque as empresas ficam aqui, para lá não dá para ir. Porque se eu for para lá, eu não sou competitivo. Quando eu passo para lá com 12 eixos, eu tenho que pagar essa fortuna. Sim. Quando eu volto, eu estou penalizado, não sou competitivo. Sem contar a então lentidão. É um desastre, Chico, é um desastre. Não tem agilidade nenhuma, temos 10 mil caminhões dia, pelo menos. Né? E como resolver um imbróglio desse, Áureo? Eu acho que a hidrovia é uma das alternativas. Hidrovias, ferrovias já comentamos aí anteriormente. Existe um potencial de transporte ferroviário na Baixada Santista, apenas com as duas ferrovias que atendem a Baixada, e 150 milhões de toneladas. Não está disponível hoje, precisariam ainda ser incrementados para que a gente pudesse. O porto hoje movimenta 110, fala-se que dobrará esse volume, quer dizer, a ferrovia tem muito a contribuir. E a ferrovia e a hidrovia praticamente é virgem em termos de transporte de cargas assim na nossa região. Sério, como o Eduardo falou aí, já tem um licenciamento lá para uma linha em Cubatão, lá para carbocloro. Então, por que realmente não implementar isso? Porque essas coisas não acontecem, tá certo? É essas coisas, é a semente que fica, mas nós estaremos aí, enquanto sociedade civil organizada, pela universidade, pela Associação dos Engenheiros, trazendo essa contribuição para que se chame a atenção e se apresente as soluções técnicas para isso. E que o governo desperte, tá certo? Porque é fundamental que o poder público participe, tá certo? Estimule, motive todo esse sistema hidroviário. É o que se espera e é isso exatamente que a associação pretende no evento que será realizado amanhã, o segundo seminário Hidrovia Já. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. As mulheres são maioria da população, estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 21 de maio. E hoje recebendo com muito prazer dois especialistas em transporte. O engenheiro Eduardo Lustosa e o professor mestre em engenharia civil, Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo. Estamos debatendo a questão hidroviária. Eu gostaria de aproveitar o engenheiro Eduardo, que também é perito judicial ambiental,
Para lhe colocar, engenheiro, a questão do licenciamento ambiental para o sistema hidroviário. A legislação ambiental, uma legislação rigorosa, é considerada até por especialistas como uma das melhores do mundo, de primeiro mundo, mas que também cria restrições e dificuldades ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos num país que precisa desse desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Em relação às hidrovias, como seria o licenciamento ambiental? Haveria dificuldade? Tem sim. Ainda nós estamos muito burocráticos e muito lentos, né? A iniciativa privada, quando fala em investir numa embarcação, nós estávamos falando em barreiras naturais, porque sim, não anda, né? Então, você vê a carbocloro parece que agoniza mais de 6 anos, né, para pôr essa hidrovia. Tem barreiras, né? Tem dificuldades. E o meio ambiente, ele, no legislativo dele, ele é exigente mesmo, e nada se faz no país sem uma regularização ambiental, que é muito simples a teoria, né? Claro. A empresa, a indústria, ela tem que dizer o que ela vai ter de efluente sólido, líquido e gasoso, né? Isso eu aprendi aqui, foi no Santa Cecília que eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Controle da Poluição. Sou filho dessa casa, né? Então ele é muito simples, mas a demanda, na minha observação, a demanda é muito grande. E até pouco tempo, conversando com o nosso presidente do CREA, eu disse para ele: presidente, vamos desenvolver um grande software de licenciamento ambiental e vamos oferecer para o poder público. Eu acho que nós temos enquadramento disso dentro do CREA e vamos automatizar o licenciamento ambiental. Porque Mata Atlântica é Mata Atlântica, mangue é mangue, restinga é restinga, caatinga é caatinga, floresta amazônica é floresta amazônica, encosta de montanha é encosta de montanha, declividade é declividade, berçário da vida é berçário da vida. E os softwares fazem essa análise muito rápida e muito fácil. Sim. Então, o que nós temos que fazer? Parametrizar isso tudo, criar uma grande matriz aí de 25 por 25, né? E deixar o computador fazer uma análise instantânea. Sim. Né? O contribuinte, o usuário, ele vai entrar dentro daquele sistema, ele vai colocar lá o projeto dele e o sistema vai analisar, já faz as perguntas e respostas, isso é relativamente simples. Aí ele falou assim, o nosso Francisco Curimori, muito atuante, muito dinâmico, ele disse: toca isso aí, não é o momento agora, mas daqui 3, 4 meses nós voltamos ao assunto. E aí ele disse, eu voltei, fui pesquisar, coisa tal. A CETESB está nesse plano de informatização para as coisas simples. Agora ela está caminhando para uma análise média de projetos médios em porte e tamanho. Então ela vem evoluindo para o micro, pequeno, médio e vai chegar nessa posição. É complexo? Eu penso que é complexo. Então hoje a gente tem essa barreira assim. E a iniciativa privada, quando chega para licenciar um negócio desse, ela se assusta e vai embora, compra um caminhão. Sim. É mais fácil comprar um caminhão e resolver o problema. Mais fácil. Né? Mas eu sou otimista, é muito competente a CETESB no Brasil também. Eles seriam palestrantes, mas não conseguiram participar do evento. No evento passado eles participaram, mas eu penso que evolui bem. Porque nós temos, a própria Marina da Silva, quando ela assumiu, ela disse que nós tínhamos que parar com essa teoria de não dá, tudo não dá. Primeira coisa... A teoria do não, né? Nada pode. Nada pode. Nós temos que partir para a teoria de que tudo é possível e nós temos que decidir como fazer. Como fazer, desde que é devidamente adequado. Porque senão daqui a pouco nós não incomodamos o caranguejo, nem o jacaré, como diz o mestrinho lá no Amazonas, né? Ele diz que nós não podemos comer o jacaré, mas o jacaré pode comer a gente. Né? Então, nós não podemos incomodar o caranguejo, mas a população está espremida nas filas, ela está sofredora nas filas dos ônibus, dentro dos ônibus, nos transportes coletivos ineficiente, quente, né? E aquilo, quando você chega, vamos ser antroposófico aqui, né? Quando você chega depois de uma viagem de 3 horas dentro de uma lata, sem ar-condicionado, sem ventilação, você chega no trabalho e você é menos produtivo. Claro.
Nós temos que olhar esse enfoque de produção. E muitas vezes vai para o INSS, enfim, e aí todos os problemas decorrentes da falta de um serviço público eficiente no Brasil. Então essa é a quebra de paradigma, né? Nós temos que dar um transporte, temos que diluir a matriz de transporte. Eu vou estar apresentando um estudo que foi desenvolvido integrando o VLT, né, com a hidrovia, com a base aérea, com o nosso futuro aeroporto, integrando com Bertioga, com Cubatão, com São Vicente, aquela região do Portinho em Praia Grande, ali é uma região fantástica. Eu já conversei até lá com o secretário de planejamento. Ali nós temos tudo para fazer um terminal trimodal, levando para lá um hidroporto para hidroavião. Né? O hidroavião é muito mais barato, confortável do que o helicóptero. Claro. Não decola no Brasil, não decola. Né? E nós poderíamos ter o hidroavião bombeiro, UTI, táxi aéreo, muito mais barato. Na região norte ele sai mais barato do que um próprio barco. Do que o ônibus, é mais barato que o ônibus na região norte. Veja, engenheiro Áureo, o potencial da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Né? Então, nesse sentido também, seria importante que os organismos, por exemplo, o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, seu braço executivo, que é a AGEM, Agência Metropolitana, se debruçassem sobre questões como essa. Sem dúvida, e acredito que até a participação da AGEM, como falou, nesse seminário será importante. Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Nós aqui na universidade temos aí a responsabilidade de formar os futuros profissionais que trabalharão, que são cidadãos também, né? Sim. E terão aí que prestar conta à sociedade, da sua formação e dos seus atos. Eu discuto diariamente com o Antônio Petiado, lá que é o nosso querido diretor da engenharia, sobre essas questões de transporte. E tem dois aspectos importantes que nos chamam a atenção, o da eficiência e também o da segurança, no caso da hidrovia, a segurança da navegação. Da eficiência é o seguinte, o navio que encosta no porto, tá certo? Tem o trabalho que a gente chama no costado do navio, tá certo? Que vai a mercadoria para a terra ou vice-versa, tá certo? Sempre ele vai ter que chegar por algum modal terrestre, tá certo? Um modal rodoviário ou um modal ferroviário, ou sair. Claro. Por exemplo, por que não sai para Cubatão pela ferrovia também? Só que é o seguinte, o navio tem o outro costado, que é o costado de mar, né? Vamos dizer assim, o costado do lado do estado. Por que não se opera praticamente? Na realidade, no lado de mar, só é praticamente abastecimento e retirada de outros produtos indesejáveis, lixo e tudo, a chegada de água, a chegada de combustível. Assim. Ou os piratas. Então, infelizmente, essa questão é o segundo item, que é a questão da segurança. Nós temos aqui no nosso canal do estuário aí, 5.500 navios por ano, tá certo? Que entram e saem, e agora com o aprofundamento, podem já passar, entrada e saída aí simultaneamente. Tem a bacia de evolução, tem uma miríade de veículos, vamos dizer, aquáticos, tá certo? Lanchas, os barcos de trabalho, os lunch boats que retiram o lixo, as barcaças, as dragas, os práticos, os rebocadores, as catraias. Então, para tudo isso, a Marinha tem o regulamento de tráfego marítimo. Claro. Mas a gente, de vez em quando, é surpreendido. Vê que fato lamentável aqui no nosso estuário desse rapaz aí, campeão aí de artes marciais, que perdeu a vida, vamos dizer, num choque de um jet ski com uma lancha. O pessoal que se expõe de stand-up perto, a Marinha está muito atenta a isso, tem até já uma divulgação de controle disso. Então, tem uma foto, vamos dizer, impressionante, vamos dizer, do Carlos Nogueira no Jornal Tribuna, de uma lancha se aproximando do hélice de um navio, assim, é uma coisa assim surpreendente. Então, esse trabalho é um trabalho também que estamos atentos do monitoramento das embarcações no estuário. A CODESP implantará em breve aí o chamado VTMIS, que é um sistema de controle de tráfego, mais dirigido aí aos navios, aí, que é a missão grande da companhia portuária. Mas também, existem, a necessidade de controle de embarcações menores, até para controlar a velocidade. Tem um monte de gente que se dedica ao seu lazer, fica ali pescando peixe-espada ali em frente à Praia do Góis, ali na região do Forte, na virada,
e passa, de repente, uma lancha em altíssima velocidade, irregularmente, é claro, tá certo? E vira um barco daquele, de vez em quando alguma pessoa até perde a vida. Tem as pessoas que são atacadas, vamos dizer, quando estão no seu lazer. Tivemos casos tristes aí de pessoas que chegam um mau elemento e obriga a pessoa a se jogar na água, a pessoa eventualmente não sabe nadar, acaba até morrendo afogada. Então, a segurança, tanto a patrimonial como a segurança do tráfego das embarcações, são assuntos que merecem atenção, estão tendo atenção, inclusive com trabalhos científicos, acadêmicos aí de alto nível, para oferecer também às autoridades esse sentido. Da maior importância essa questão da segurança. Agora, nós temos aqui na região, engenheiro Eduardo, engenheiro Áureo, o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista. Como é que os senhores avaliam o trabalho, enfim, a atuação desse comitê? Eu posso falar tudo. E a pergunta é difícil. Pelo sinal de que a atuação não é tão presente não, assim. Né? Na realidade, o Comitê de Bacias, ele cumpre, eu represento o CREA no CONDEMA. Sim. Né, e a associação até participa do Comitê de Bacias, aliás, é uma atribuição estatutária que nós cumprimos muito bem. Nós temos praticamente em todos os conselhos, na Baixada Santista, em Santos, nós estamos participando. Né? Então, sim, nós somos interessados e levamos ideias e o Comitê de Bacias, ele tem lá suas pautas integratórias com o governo do Estado, o governo federal, com a região. E o assunto ele é muito técnico, né? E eu praticamente não tenho detalhes de como funciona, mas nós participamos. Mas geral tem, sim, a universidade tem assento no Comitê de Bacias, até uma pesquisadora nossa muito atuante, a engenheira Alexandra, e ela está presente aí, né, nessas reuniões e leva para lá principalmente as pesquisas do nosso núcleo de pesquisa hidrodinâmica da Unisanta. Sim. Certo? Que é justamente essa questão relacionada com a hidrodinâmica, a movimentação de marés, esses estudos hidrodinâmicos, para fundamentar, vamos dizer, as soluções técnicas necessárias para isso. Sim. Agora, de qualquer maneira, é importante que haja essa integração com esse comitê, porque, veja, há uma cultura no país, a cultura rodoviária já de quase mais de meio século, né? E, no entanto, é difícil quebrar esse paradigma, como fez referência exatamente o engenheiro Eduardo Lustosa. De qualquer forma, nós vivemos aqui na nossa região um verdadeiro caos logístico. Já discutimos muito isso aqui no programa, em função do porto, mais de 10 mil caminhões por dia, as rodovias entupidas, sobretudo na super safra, isso afetando a qualidade de vida do santista. Enfim, temos problemas seríssimos quando existem alternativas viáveis, né? Eu gostaria de colocar no próximo bloco, e nós temos que chamar um rápido intervalo para os nossos convidados, exatamente essa questão do caos logístico. Como é que a nossa região pode, de fato e de maneira eficaz, enfrentar esse caos? Mas eles vão responder essa questão no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim.
E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 21 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o engenheiro Eduardo Lustosa e também o engenheiro Áureo Manuel Pascoaleto Figueiredo, debatendo a questão do sistema, os modais de transporte na nossa região. Já falamos muito sobre hidrovia e também agora eu gostaria de abordar a questão do caos logístico na nossa região, engenheiro Lustosa. Como fazer frente a essa duríssima realidade que a nossa Baixada vem enfrentando ao longo dos anos? Teoricamente é muito simples, né? Porque é mecânica dos fluidos, né? Vamos falar em engenharia, né, Áureo? Mecânica dos fluidos, tem que dispersar o fluxo para diluir a pressão. Sim. É engenharia pura. Né? Então, e como dispersar o fluxo? Dispersar o fluxo entre os demais modais. A própria capacidade do sistema ferroviário tem que ser ampliado. Sim. Né? A hidrovia aqui embaixo, ela precisa... fala, pô, mas a hidrovia não vai para o interior, nós temos a serra, não tem conexão com o interior. Né? Se nós não tivéssemos a serra, mas o C não entra em campo. Sim. Né? Se você entrasse em campo, se o Pelé tivesse passado na peneira do Corinthians, o que seria do Santos hoje? Né? Então o C não entra em campo. Né? A nossa configuração geográfica é essa. Nós temos o maior PIB da América Latina, que é São Paulo. Todo grande porto, ele se tornou uma grande megalópole do mundo. É assim em Nova York, é Tóquio, é Singapura, Antuérpia. Por que essas cidades cresceram? Porque ali tinha um porto. Sim. Então é comum as áreas de troca, antes de ter o caminhão, de ter o trem, de ter o avião, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um barquinho a remo que virou a vela, virou a vapor, sim, virou a motor e tem hoje a maior eficiência energética. Então, com a nossa dificuldade geográfica, o nosso modelo é dispersar o fluxo. Aliás, está na minha fala, né, de abertura do seminário. Eu estou apresentando uma área que pertence a um conhecido, a um empresário, e ele quer fazer lá um terminal trimodal. Sim. Então ali eu estou propondo para ele que juntem os terminais alfandegados aqui, migrem para lá e todos tenham um consórcio lá dentro, e ali nós tenhamos um terminal trimodal alfandegado que vai levar a nossa exportação para os terminais portuários e vai trazer a importação. E com isso nós tiramos centenas e centenas de caminhões do sistema Anchieta Imigrantes e mais a Piaçaguera, dispersando o fluxo. Se nós desenvolvermos esse modelo e tivermos incentivo, e a própria prefeita de Cubatão, ela está lá desenhando uma perimetral ferroviária para valorizar grandes áreas ali naquela região, que é margem direita, né, do nosso porto. Se nós desenvolvermos aquela região valorizando a hidrovia, nós permitimos que o porto cresça, né, com os outros modais. Porque se nós fizermos a conta, né, e eu apresentei isso num trabalho que eu desenvolvi para uma empresa de São Paulo, mostrando o que... Perdi a retórica da coisa, né? Uhum. Mas mostrando que a participação da empresa nessa margem, diluindo, dispersando o rodoviário, ela permite que o porto cresça, ela ultrapasse essa barreira de 120 milhões que o presidente da Codesp vem alertando. Sim. Né, 120 milhões de toneladas é o limite que aguenta o nosso sistema viário. Exatamente. O ex-presidente da Codesp, o Renato Barco. E o próprio Serra também já alertava isso, ou seja, nós temos que pôr isso em prática. O porto tem que crescer, senão o Bertin não tem jeito. Trouxe, nós até lançamos lá na associação agora recente, apresentamos para a comunidade técnica nossa, associados, engenheiros, nós mostramos lá uma rodovia alternativa que ela é obrigação hoje. E o governo federal, com isso, ele pode dobrar de tamanho. Sim.
Né? Eu denunciei, né? Na realidade, é um número muito bem guardado, quanto que arrecada o governo federal em nosso porto. A última vez que eu levantei, e eu falei isso lá na discussão do túnel Ponte, o governo federal arrecadava em 2009 e 2010 35 bilhões de reais em IPA e IPs com FIIs. Nós temos recurso. Claro. O ICMS mais 10, 15 bilhões anuais. Temos recursos, nós não somos pobres, não somos miseráveis, tem recurso, tem que reinvestir. E se dispersar o fluxo, vai dobrar. Hoje eu acredito que esse número está em 75 milhões. Evidente. O governo federal vai arrecadar 150 bilhões de a reais solução. anuais. E pelos estudos técnicos levantados, engenheiro Áureo, com metade do que se investiu no porto de Mariel, em Cuba, se resolvia todos os problemas do Porto de Santos. Eu gostaria de fazer um comentário aí em relação a essas perspectivas e essa questão logística aí. Já conversamos sobre isso, Chico, a questão do Plano Nacional de Viação de 1958, que alertava que as ferrovias não eram mais prioridade como vias de penetração nacional. Em 1958 era o momento da indústria automobilística, dos veículos, das rodovias e assim por diante. Hoje, vamos dizer, o Eduardo aí nos apresenta aí essa perspectiva de 2025 de ter uma participação intermodal importante, vamos dizer, para todos os modais, para o rodoviário, para o ferroviário, para o hidroviário, e isso, pelo menos, já está nos planos. Quer dizer, é uma perspectiva, né, diferente daquela que havia para o país em 1958. Então, primeiramente, mas isso é uma coisa importante. Agora, tem realmente que implementar. Em relação, o Eduardo citou também a questão da física, coisa e tal, e tem uma situação muito interessante que eu vi recentemente, é que um setor de transporte nos Estados Unidos, o próprio secretário chegou e falou o seguinte: eu dou $1.000 para quem me trouxer uma visualização dos congestionamentos. Por que eles ocorrem? E 95 propostas apareceram para aquela visualização. Ele falou que dá $1.000 do bolso dele, hein? E chamada Congestion Rice, significa arroz de congestionamento. Então tinham 2 funis de acrílico, tá certo? Aonde se colocava arroz, pegava assim a mesma quantidade de arroz e colocava. Num que colocava de uma vez só, ficava tudo travado. No outro que ia colocando de pouquinho, aquilo passava com fluxo normal. O que estava travado, aí pegava e punha de novo no devagar. Aí punha de novo devagar e o que tinha caído tudo de uma vez não tinha conseguido passar ainda. Tá certo? É uma visualização perfeita, vamos dizer, da situação que ocorre. Tá certo? A agricultura, que não tem onde estocar, manda tudo de uma vez, as indústrias mandam de uma vez. Quer dizer, apesar de todos os esforços que têm sido feitos, de criar pátios, reguladores, etc., etc., acaba chegando num volume para o porto que o porto não tem condição, o sistema de chegada não tem condição de receber. E não terá, mesmo colocando devagarzinho, se não se criar alternativas para o crescimento. Seja a Via Mar, que o Eduardo citou, essa nova rodovia, vamos dizer, ligando a região de Suzano aqui à área continental de Santos, seja eventualmente a questão de Parelheiros, que continua estudos por causa aí do grande impacto ambiental, a engenharia tem que oferecer soluções. Tá certo? A sociedade precisa que o meio ambiente seja preservado. O Ministério Público está aí atuante e responsável para evitar que se ocorram aí atrocidades e coisas que já se ocorreram no passado. Então, tudo tem algum tipo de solução. Pode ser que a solução seja terrena. Não faça mesmo, porque aqui não pode. Tá certo? Mas, de uma maneira geral, se considerando, vamos dizer, as soluções técnicas para que vão ocorrer a coisa, isso tem um custo e a sociedade, evidentemente, tem que estar disposta a pagá-lo, para que o progresso venha de uma forma sustentável, que a gente realmente possa ter. Então, acho que essas são as situações aí de importância. Engenheiro, normalmente o Brasil esbarra em algumas dificuldades. Uma delas, recursos. O engenheiro Eduardo Lustosa acabou de mostrar que dinheiro não falta. A indústria é bilionária. Muito bem. Então fica faltando o quê? Gestão e vontade política. Principalmente vontade política no Brasil. Porque gestão nós temos gerentes capazes, a engenharia dá respostas, como disse o engenheiro Áureo, a todos esses problemas. O que falta, de fato, é vontade política. Se não houver vontade política de se investir para dispersar o fluxo, como bem frisou
o engenheiro Lustosa, dificilmente nós vamos ter uma alternativa viável, lógica, para enfrentar esse caos logístico. E complementando a ideia do professor Áureo, né, o arroz do container, né? Sim. Nós tínhamos 4 terminais portuários containeiros, 4 IPAs. Com a Embraport e a BTP, agora somos 6. O retroporto, que atende a esses 6 terminais containeiros, ultrapassa de 120 terminais. E todo mundo chegando junto para atender o próximo navio. É muita demanda para o próximo navio. E sempre acontece a demanda nesse funil do navio e todos têm lá um deadline, outra solução que nós precisamos trabalhar, né? Tem a linha da morte do navio, o deadline. Sim. Se você não cumpriu o deadline documental, você perdeu o embarque. E se você não cumpriu o deadline físico da carga, você também perdeu o embarque. E sabe o que significa perder o embarque? Significa um contrato não atendido. Significa a imagem do Brasil, da empresa nacional que não cumpre seus contratos. É péssimo, né? Fora o prejuízo, né? E a empresa fica com esse estigma. Não consegui embarcar, ele tem que justificar porque teve um congestionamento, porque não conseguiu chegar com a carga, não conseguiu a presença de carga. A presença de carga hoje você faz em cima da balança, tira uma foto, não tem jeitinho nisso. E a imagem do Brasil vai deteriorando, né, como produtor, como fomentador, né, como gestor de alimento, como celeiro de alimentos do mundo. Né, e ficamos com esse estigma. Você veja que nessa super safra, quer dizer, os caminhões eles se transformam, em geral, em silos ambulantes. Porque nós não temos nem a capacidade de estocagem. O que é injusto, inclusive, para o próprio operador, para o motorista. Claro, evidente que é. Fica dias e dias parado. O caminhoneiro paga a conta. É um absurdo. Então, quer dizer, falta planejamento, falta... Enfim. Agora tem uma falácia grande aí, né? Que o produtor, a trading, ela não tem onde pôr a carga e manda para o porto. E não é verdade isso, não é totalmente verdade. E, na realidade, nós temos o congestionamento de caminhões aqui quando a fila na Barra de Santos está lá. Nós temos uma fila de navios, porque custa muito caro o caminhão. O caminhão custa muito caro, ninguém quer ficar pagando diária para o caminhoneiro. Por mais que se aperte na conta, custa caro você manter o caminhão ali improdutivo. Claro. A diária do caminhão parado é muito pesada. É ruim para quem paga e ruim para quem recebe, porque a diária é 50% do frete. Claro. Né? Ele poderia estar colocando um outro frete nessa posição. Então, o que acontece? O exportador ou o comprador que tem a logística na mão, ele manda a carga para o porto quando o navio tem lá o ETA dele definido, Estimate Time of Arrival, se é dia 20. Quando o navio chega dia 20, a carga tem que estar aí dia 20, o caminhão tem que estar aqui. Então forma a fila aqui, porque tem fila de navio. Claro. Mas olha, engenheiro Eduardo, nós teríamos muito mais a conversar sobre todas essas questões de transporte, essa questão logística, que é muito ampla, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu desejaria, desde já, boa sorte, que corra tudo bem no seminário amanhã, Hidroviajar, na Associação dos Engenheiros. Muito obrigado pela sua presença, engenheiro Eduardo. Nós que agradecemos a oportunidade. Pois não. Áureo, mais uma vez, professor Áureo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Muito bem, e amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o segundo seminário Hidroviajar na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Quanto ao Jornal em Foque, estaremos de volta amanhã, a partir de 8 horas e 5 minutos, em mais uma edição. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.